Olá, meu nome é Maria Lúcia, eu sou natural de Curvelo, Minas Gerais, atualmente moro em Belo Horizonte. Sou bacharel em Humanidades e também sou bacharel em Turismo. Me especializei em projetos sociais e políticas públicas e em 2018 eu criei a Florescer Projetos. Um pouco depois, passei num processo de seleção para atuar dentro da assessoria técnica independente Instituto Guaicuí. Falando um pouco dessa trajetória até chegar na assessoria técnica independente, é bom sempre lhe informar que eu sempre atuei em relação a pesquisas, desde a graduação. Sempre me envolvi no entendimento sobre a oferta e a demanda turística. Então, quando eu criei a Florescer, foi muito no sentido de promover esse tipo de pesquisa dentro da minha cidade, principalmente, Curvelo, porque nela tem uma das festas bem tradicionais que movimenta milhares, que é a festa de São Geraldo. Só existem duas basílicas no mundo e uma delas está em Curvelo. Então, esse santo, tão buscado por questões de saúde, sempre atraiu muito as pessoas, mas pouco estudo sobre essas pessoas, né, os visitantes, tinha ali no município. Então, eu fui pioneira na construção dessa pesquisa, né, e no momento isso até foi para jornais, né, apareceu em televisão, porque justamente era uma pesquisa que ainda não tinha acontecido. Também, é, dentro dessa trajetória, né, da Florescer, eu elaborei um projeto junto com a juventude em Curvelo, da Dedo de Gente, que é uma cooperativa, né, de jovens. Nós tivemos aí o recurso via Codemig, né, vinculado ao estado de Minas Gerais. Então, foram dois pontos altos assim que eu destaco dentro da carreira enquanto microempreendedora individual à frente da Florescer Projeto. Muito tem também nesses trabalhos aspectos que eu trouxe de uma experiência no exterior. Eu fui bolsista ainda na graduação de um projeto, né, de qualificação profissional promovido pelo Ministério do Turismo e também a CAPES. E aí, 60 estudantes estiveram na Espanha, eu fiz parte, né, desses 60 estudantes, para aprender um pouco mais de como a Espanha planeja e executa de fato, né, as atividades turísticas por lá, considerando que é o segundo país mais procurado, né, mais visitado. Isso foi em 2014 para 2015. O objetivo desse programa era que a gente tivesse essas experiências interessantes por lá e trouxesse algo também para ser construído aqui no Brasil, através de incubadoras ou empresas júnior. Então, todo projeto que eu penso relacionado aí dentro da Florescer Projetos, né, tem muito disso, tem esse intuito de sempre trazer, né, remeter das experiências que eu tive na Espanha, construir isso de modo coletivo e não ser uma imposição, né, por eu ser a profissional, a turismóloga, mas eu sempre faço isso de maneira colaborativa e eu observo hoje que sempre o processo foi até de uma educação popular nessa questão de planejar e de executar um projeto de desenvolvimento, seja mesmo de um posicionamento de marca, um posicionamento de produto, algo relacionado assim, eu sempre busquei dividir o conhecimento e provocar também que esse conhecimento seja ali construído de modo coletivo. Lembro que um pouco depois da minha graduação, eu busquei ainda o campo acadêmico. E aí eu experimentei uma disciplina isolada dentro de um mestrado de arquitetura. E dentro das nossas atividades surgiu a oportunidade de conhecer uma favela de Belo Horizonte de uma outra forma, num outro olhar, mais no sentido das teorias do planejamento urbano, né, das teorias do espaço e do planejamento urbano. E aí, nessa visita que nós fizemos à comunidade, eu fui perguntada sobre o que eu estava fazendo por lá, eu respondi e fui provocada a pensar em algo que pudesse contemplar a juventude, né? A volta aqui e faça alguma coisa por nós, né? Porque há todo um estigma, né? Quando a pessoa diz de onde ela tem dificuldade para conseguir um trabalho, né? A gente sabe que nem todo mundo, né, nas comunidades, nas favelas,
tem uma relação com tráfico, bandidagem, o que seja, só que isso é muito complicado. Às vezes, né, o fato de falar um endereço provoca ali um mal-estar e acaba não sendo contratada. Então aquilo mexeu comigo e eu entendi que eu precisava buscar uma formação melhor para ver de que maneira, enquanto turismóloga, eu também podia, de certa medida, colaborar a mitigar esses problemas sociais, né? E trazendo aí um caráter mais de empreendedorismo social, algo nesse sentido. Então foi por aí que eu comecei a ver a possibilidade de fazer uma pós, e não um mestrado, né? Uma pós-graduação, uma especialização, e tive aí a oportunidade de fazê-la pelo Senac São Paulo, né? Em projetos sociais e políticas públicas. É interessante uma coisa, na minha cidade, me pareceu na época que eu era a única pessoa que estava ali me qualificando para projetos sociais e políticas públicas. Um pouquinho depois eu recebi um convite da Caritas, né, que é um organismo da Igreja Católica, mas é ecumênico. Eles me buscaram para colaborar na criação de uma Caritas paroquial, visto que eu tenho essa experiência, né, tinha formação e também já tinha a experiência com um projeto na Dedo de Gente, né, com a juventude. Hoje eu entendo, inclusive, que todo esse processo, toda essa trajetória, né, que me levou a conhecer uma comunidade, que também me levou a ter essa experiência dentro da Caritas, que hoje eu completo 3 anos, né, tudo isso colabora muito com o meu trabalho atual. Né? Eu acredito que estar dentro, né, do Instituto Guayaquil, que tem esse caráter, né, de assessoria técnica independente às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem, tem essa questão da empatia, né, do cuidado. É uma instituição também muito ligada à defesa do meio ambiente, né? Existe aí a relação com o Projeto Manuelzão da UFMG também. Então, são experiências, né, que vão acontecendo ali um pouco depois da minha formação, que vão construindo essa profissional menos do mercado, né, e mais da educação popular, né, desse processo colaborativo, que não é uma mera pesquisadora, né, mas é uma pessoa aberta a criar junto. Então, depois da minha graduação, né, me formei, retornando para Curvelo, tive a dificuldade de me inserir no mercado. Sempre curiosa, desde a graduação, as experiências em pesquisa, né? Passei então a imaginar que ali eu pudesse criar a minha própria empresa e aí, a partir dela, fazer as pesquisas, colaborar, inclusive elaborando projetos, né, para desenvolvimento do turismo. Só que quando a gente pensa em projeto, a gente precisa, anterior a isso, fazer diagnósticos. Então, né, inicialmente foi isso que eu comecei a fazer ali, e isso me deu uma bagagem boa para hoje, por exemplo, atuar enquanto coordenadora temática, né, em que a gente, de fato, né, lidera uma equipe, tem essa missão tática, né, de como a gente vai poder realmente atuar, pensando que, enquanto assessoria técnica, nós somos também peritos, levantamos danos, né, impactos ao turismo, à cultura. Então, há essa necessidade de ser também estrategista. Quando eu estava ali abrindo a minha empresa, eu não podia imaginar que eu fosse, de repente, me dar tão bem assim, né, ingressar mais no terceiro setor, né? Hoje, inclusive, algumas pessoas me perguntam, e depois da assessoria técnica, a Florescer vai virar uma ONG, né? Porque eu vou adquirindo também essa característica, esse olhar. Eu comecei sozinha e pode ser que depois da experiência como assessoria técnica eu tenha outras pessoas que queiram, né, agregar na Florescer Projetos. Isso vai ser ótimo, podendo aí desenvolver projetos de turismo de base comunitária, algo nesse sentido que seja sempre na vertente do turismo responsável, né? A minha formação teve muito disso, né? Inventário da oferta turística de uma APA, de uma área de proteção ambiental, e ali eu tive contato com quilombolas, então sempre tem um pouco, né,
dessas características e cada vez mais afastando da questão da hotelaria, né, do agenciamento, dos eventos. Esses segmentos, eles fizeram parte da minha formação, mas eles não tiveram peso nem no tempo, né, nem no impacto, assim. Eu sempre fui um pouco avessa a essas questões, né, sempre gostei de pesquisar e planejar, mas isso nunca sozinha, né, sempre de maneira bem participativa. E um detalhe também, sempre busquei trabalhar voluntariamente, né. Às vezes você tem uma boa oportunidade, você não vai receber salário, né, nem bolsa, mas você pode, com aquela sua experiência, aprender muito, né, e às vezes o nome da instituição que está ali te apoiando, né, e deixando que você faça o seu trabalho, mostre o melhor, né, que você tem, isso dá um peso muito bom no currículo, né. Então, imagine você ter essas experiências de voluntariado no terceiro setor e, né, com algumas organizações da sociedade civil que tem nome, que tem uma boa referência, né, que transmita essa boa impressão, como por exemplo a Caritas, né? Essa organização, ela tem um peso. Com certeza, quando a gente fala Caritas, já, né, já tem uma noção da questão com os imigrantes, atualmente também no enfrentamento aí à insegurança alimentar, né, provocada pela pandemia. Então, ter esses nomes, né, ter nomes de instituições sérias no currículo é interessante. E não tenha medo de se doar, né? Muitas vezes é isso que vai ter mesmo para a gente fazer um trabalho gratuito, mas que é extremamente enriquecedor em outros sentidos, né? A carreira, ela não é simples. O turismólogo o bacharel em turismo é um profissional que às vezes causa um pouco de incógnita, assim, para as pessoas, né? Há uma pouca compreensão do que a gente pode de potencial, né? E essa dificuldade muitas vezes barra mesmo que a gente chegue ao mercado e seja empurrado para isso. Se você tiver condições, você se torna empreendedor, né? Eu tenho o privilégio de ter conseguido isso, né? De poder ser empreendedora. Mesmo com pouco recurso, me arrisquei e a minha família, né, apoiou. Isso é muito importante, isso fez diferença, né? Ter esse apoio de amigos e também, principalmente, da família, né? Essa incompreensão me deixou frustrada em algumas situações, mas me deu uma energia muito grande, né? E é isso, eu acho que a resiliência é um ingrediente, eu acho, não tenho certeza. A resiliência é um ingrediente, você ter muita resiliência, essa paciência e persistência, não duvidar, porque eu costumo brincar, a gente se formou em turismo, então somos autoridade em turismo, não há o que se discutir com quem, né, tá dentro, por exemplo, de uma pasta, né, de um departamento de turismo na prefeitura. Ah, tô aqui, eu decido, não sei o quê, mas a gente consegue argumentar tecnicamente, porque nós somos autoridades em turismo, não tem que ter medo disso, de falar. Mas também calma lá, né? É sempre importante estudar, se atualizar, saber do que está acontecendo, trocar muita ideia. Então há toda uma rede hoje conectada comigo de outros profissionais no Brasil, né? Como por exemplo na Planário Turismo. E isso é também interessante, a gente trocar, ver o que o colega está fazendo, dar dicas, né? Se colocar à disposição para construir junto também com os colegas. Não há como crescer também sozinho, né? Então convido vocês a conhecerem a minha página lá no Instagram, né? @florescerprojetos. Tenho alimentado um pouquinho com o cotidiano, né? Que da assessoria técnica. É muito trabalho, às vezes eu fico um mês sem postar uma novidade, mas é natural, né? Isso tem acontecido por conta mesmo das tarefas, embora esteja no home office, como eu falei, como coordenadora, às vezes a gente fica mais afastada mesmo das redes sociais. Mas por lá vocês conseguem também acessar meu telefone, qualquer coisa eu mando uma mensagem inbox, querendo, né, conhecer um pouco mais. Tô aqui para isso. Obrigada. Claro, não sou só turismóloga, também sou uma boa turista, né?
e curto muito montanhismo. Eu morei em Diamantina, onde eu me formei, e ficava por lá namorando o Pico do Itambé. Eu passei 6 anos olhando para esse pico, falando, eu tenho que subir, eu tenho que subir. E há pouco tempo eu realizei isso. Durante a subida, tiveram vários desafios que eu posso, né, relacionar aos desafios da carreira, mas eu não estava sozinha, né? Tinha ali um colega que falava, não, vamos conseguir. Eu também me lembrava muito do quanto eu queria chegar, né, no topo, e aí eu não desisti, e foi maravilhoso. No outro dia, no dia seguinte, né, o sol nascendo, eu pude ver tudo aquilo que eu vi em fotografia, eu vi com, né, ali ao vivo, e isso foi uma experiência incrível. E eu falo que também teve uma mudança aí, né, na Maria Lúcia depois de subir o Pico do Itambé. Que aí eu não tenho mais tanto medo. Eu ainda tenho medo de algumas coisas, claro. A gente sempre precisa, o medo é uma coisa saudável, mas eu pondero muito. Se eu tenho desejo, né, eu tenho a técnica, o conhecimento, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou confiar, né?